Liderança não se compra, se conquista. E para estimular a formação de novos líderes no campo, o sistema FAEP Senar Paraná realizou uma série de eventos que percorreu o estado, colocando uma nova luz sobre essa questão. Os encontros Liderança Rural Cultivando Conexões reuniram mais de 2.500 pessoas em 10 cidades e marcaram uma nova etapa da instituição na formação de lideranças no meio rural. Nesse episódio, também falamos do Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023, que foi anunciado pelo governo federal no final de junho e começa a valer no dia 1º de julho. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar esse papo eu quero apresentar os convidados desse episódio do programa, começando pelo João Lázaro, que é coordenador do Departamento Sindical da FAEP. Bem-vindo, João. Opa, obrigado, tudo bem, André, nosso companheiro Jeffrey e aos ouvintes. E o Jeffrey Albers, que é o coordenador do Departamento Técnico e Econômico aqui do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, Jeffrey. Obrigado, André, é um prazer mais uma vez estar com você nesse bate-papo. João, nosso colega aqui. Bom, gente, talvez o nosso ouvinte não saiba, mas agora no final de junho, o Sistema FAEP Senar concluiu o último evento de uma série de 10 encontros, né, João, realizados aí em praticamente todas as regiões do estado, com o objetivo de fomentar o surgimento de novas lideranças no campo, né? Então esses eventos chamados Liderança Rural Cultivando Conexões colocaram uma nova luz sobre essa questão aí da liderança no campo e mobilizaram mais de 2.500 pessoas pelo Paraná. João, como é que foi realizado esse evento? Qual que é a sua avaliação? Foram alcançados os objetivos? Dá um panorama pra gente aí do Liderança Rural Cultivando Conexões. Olha, André, quando a gente fala em objetivos alcançados, né, na expectativa, e aí a gente traz a palavra sucesso, na nossa avaliação foi isso que aconteceu, justamente por causa disso. A gente conseguiu atingir os nossos objetivos, né, conversando com os participantes, conversando com os sindicatos rurais. Foi essa a ideia, de aproximar o sistema FAEP Senar do campo, a gente mostrar a importância da representatividade, a importância do Senar no contexto do conhecimento, a questão da união, da coletividade dos produtores rurais, né? Enfim. Então, quando a gente atinge os nossos objetivos, a gente tem um sucesso, né? E é isso que a gente sai desses 10 encontros pelo Paraná todo. E só para o nosso ouvinte aí ter noção da dimensão desses eventos, né? Eles foram concebidos de uma forma a fazer o público participar ativamente, né? Enfim, se conectar mesmo, né? Então não eram esses eventos que o camarada vai, fica sentado, ouve uma palestra, não. Era uma coisa bem dinâmica, né, João? Conta para o ouvinte como é que era esse formato que foi desenvolvido especialmente para esses eventos. Nessa segunda edição do Encontro Regional, a gente já começou com algumas mudanças pelo nome, né? Então a gente trouxe Encontro Regional Cultivando Conexões, para a gente cultivar conexões, se relacionar. E aí a gente ia fazer esse encontro numa manhã, né? Começando com o café da manhã e terminando com o almoço, mas para não ficar nada cansativo, né? Sindicatos rurais, produtores vindo de longe, às vezes 2 horas, 3 horas de estrada até o local do evento, não podia ser algo maçante, né? Então a gente queria algo dinâmico, nada cansativo, e aí a gente pensou em 2 ideias diferentes para o encontro, né? Que foi essa da gente trazer um contexto do dia de campo para dentro do evento, né? Que o produtor rural está acostumado com eventos do dia de campo, que ele passa em estandes, né? Ele passa em espaços, e cada espaço tem um assunto que está sendo abordado, né? Enfim. Então dentro do evento nosso, tinham 3 espaços, em cada um deles era abordado um assunto com uma dinâmica, com uma interação diferente. E o outro ponto foi a própria palestra principal, né, com o Luciano Salamacha. Então, em vez de ele ficar ali 50 minutos, 1 hora, a gente dividiu a fala dele em 2 momentos, né, de 20 a 30 minutos. Antes da jornada do conhecimento, que passou por esses 3 espaços, e o segundo momento após, né? Então, isso trouxe um dinamismo, isso trouxe uma interação, uma conexão maior com os participantes. Esses 3 espaços que o João se refere são o espaço representatividade, o espaço conquistas e o espaço aprendizagem, que eram separados fisicamente até, né, nos encontros, e eram feitos de uma forma que todos os participantes passassem pelos 3, né? Quem estava primeiro na aprendizagem, depois ia para o conquistas e vice-versa.
E Jeffrey, você estava num desses espaços, né? Qual espaço você estava? Eu acompanhei e conduzi o Espaço Conquistas. E o que era tratado lá? No Espaço Conquistas, nós abordávamos as conquistas propriamente ditas, obtidas ao longo da história do sistema FAEP-Senar, e também as bandeiras, que são aqueles assuntos que a gente permanentemente continua discutindo, né, levantando demandas e articulando para que se chegue a uma conquista. Eu vi que tinha um outro espaço lá que era conduzido por um profissional do Sebrae também, né? Que era num formato mais ou menos de um jogo, ou seja, os participantes tinham que participar de uma forma assim de conceber uma proposta, votar essa proposta, ou seja, passando um pouco pelo que vive o sistema agropecuário aqui do Paraná quando precisa emplacar, né, junto ao Congresso, junto à Assembleia Legislativa, uma lei que é de interesse coletivo, né? Eu senti que foi uma questão que trabalhou questões muito práticas, né, João? Exatamente, né? Foi bom você ter colocado isso, André. O Sebrae foi um grande parceiro nosso durante o evento, né? Então, nesse espaço, eles ajudaram a gente a conceber essa ideia de trazer uma metodologia de gamificação. Aí, nosso companheiro aqui do sistema FAEP, o Claudinei, conduziu esse espaço. E ele buscava ali, através de um jogo, né, discutir assuntos que estão ligados ao produtor no dia a dia, como segurança rural, questões de estrada rural, energia renovável, política de crédito, seguro, né? Enfim. Então trouxe ali, através de um jogo que fica mais dinâmico, mais light, né? O pessoal gosta de participar, mas que por trás a gente estava discutindo assuntos ali da categoria mesmo, sabe? Então foi bem bacana, foi bem positivo, viu, André? E olha, não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, não, mas nos 2 eventos que eu participei, eu não vi nenhum produtor sair frustrado. Eu vi todo mundo, pelo contrário, todo mundo surpreso, todo mundo, assim, realmente imerso nessa experiência. A gente viu que fez diferença para quem participou, né? Isso. Até o próprio Luciano Salamacha, nosso palestrante, disse, né? Podia ter mais produtores rurais lá? Podia. Mas a gente conseguiu atingir nossos objetivos e quem estava lá é porque está preparado para estar lá, né? Então a gente tem que valorizar os participantes que foram, né? E a gente via isso nos olhos, né, dos participantes, né? Nada de celular, então dificilmente você via um produtor rural, né, Jeffrey, ali mexendo num celular, disperso, sabe? Então mostra mesmo que ele estava interessado no assunto. Os produtores, eles participavam ativamente. Então, essa participação é que trazia a atenção deles. E os 3 espaços, eles eram bastante informativos. A gente tinha condições, mesmo com esse aspecto lúdico e pedagógico, de a gente chegar até o produtor, repassar várias informações e conceitos, e ele absorveu isso de uma forma muito tranquila. Foi natural e nada maçante, como foi colocado, né, de ele ficar numa palestra ouvindo. Ele participando ativamente, colocando a mão, né, na hora da gamificação lá do jogo, é muito mais tranquilo e aí é que a gente atinge os objetivos. E o que surpreendeu vocês nesses 10 eventos aí? O que chamou a atenção? O que não estava no roteiro e vocês acharam que foi interessante? No meu espaço em especial, como a gente falava de conquistas e de bandeiras, a gente tem muito da história do sistema e da atuação do sistema. Um aspecto importante também interessante é que os 3 espaços, apesar de abordar assuntos diferentes, eles eram complementares. Então, nesse espaço de representatividade em que o jogo era utilizado, eles, para atingir um objetivo, eu preciso da atuação de várias pessoas, né? Os atores do sistema, desde o sindicato rural, na figura do presidente, o próprio produtor, a federação como instituição, às vezes um vereador. Então, que ações são necessárias para que cada ator tenha a sua participação e a gente atinja uma conquista. E aí isso complementava com o espaço que eu conduzia, que era de conquistas. E essas conquistas, então, como elas são históricas, muitos dos jovens que hoje estão assumindo a propriedade rural nesse processo de sucessão familiar não conhecem a história. E eles tiveram a oportunidade, então, de ouvir depoimentos de pessoas mais velhas que participaram de todo esse processo. Então, é essa conexão, inclusive, dos jovens com os mais velhos e as mulheres, né, da Comissão Estadual de Mulheres, que também estão assumindo essas atividades, né, tiverem contato com essas informações. Eu acho que o que mais me surpreendeu foi esse aspecto, né, da complementaridade dos espaços e do fluxo de informação. E você, João? Bem colocado, né, nosso amigo Jeffrey. Eu destaco 2 pontos, André. O primeiro deles foi a própria mobilização para o evento,
sabe? Porque a gente ficou 2 anos, né, com a pandemia, que a gente aqui do sistema não estava com muitos eventos presenciais, e era uma preocupação nossa, né? Então a gente viu que a questão foi bem mobilizada, os produtores vieram, caravanas aí que andaram 3 horas para estar até o local, então isso foi um ponto de destaque. E um outro ponto que também foi surpreendente, mas assim, surpreendente às vezes para quem não está, né, fora do contexto, né, que não está muito ligado, foi a participação das mulheres. Realmente está incrível a participação delas, né, elas estão cada vez mais se inserindo nesse mundo do agro, seja porteira adentro, seja porteira fora, isso é muito importante e foi 2 pontos que eu destaco aí, do André. Essa questão das mulheres me chamou a atenção mesmo, participaram efetivamente em massa. André, eu vou dizer aqui, a gente está compilando os dados agora, o Jeffrey está ajudando a gente, semana que vem a gente vai ter o resultado, mas eu tenho quase certeza que vai ter mais mulheres na soma total do que homens. Então isso mostra talvez aí um dos primeiros eventos, ou o primeiro evento do sistema FAEP onde a participação feminina foi maior. Você falou uma coisa interessante, né? O primeiro evento que a participação feminina foi maior. Mas esses eventos de liderança não são de hoje aqui no sistema, né, João? Já tem uma certa história aí trabalhando nesse tema aí junto ao nosso público. Já, isso faz parte do nosso programa de sustentabilidade sindical. Começamos lá em 2018, então a gente já está no 4º ano trabalhando a questão da liderança, né, com capacitações. E a gente agora está vindo aí também com uma nova fase, que é a fase 2 do programa, mais robusto, mais completo, até com visitas técnicas, né, enfim. E conta pra gente um pouco, João, além dos eventos, né, que nem teve esse Cultivando Conexões, também tem outras iniciativas, vamos dizer assim, mais perenes aí do sistema para quem tiver interesse em investir na própria formação, aí na questão da liderança. Sim. Tem o Fase 1, né, que é o carro-chefe nosso, que esse que eu acabei de citar, que a gente vem desde 2018, né, que é uma capacitação de 3 dias, e agora a gente está vindo com o Fase 2, para quem fez o Fase 1, que é um programa maior, é um programa de 8 encontros presenciais, tem algumas aulas online também, tem visitas técnicas, tem um encontro estadual que vai acontecer também, tem a elaboração de um projeto com a ajuda de uma consultoria, para trabalhar questões práticas ali no dia a dia em relação à importância do agro e alguma coisa que o produtor precise ali na sua região, né? Enfim, tem também o trabalho do fortalecimento das comissões de mulheres, que também não deixa de ser uma atividade que a gente está apoiando e desenvolvendo com diversos programas e diversas ações para esse público, né? Enfim, então existe diversas ações que a gente está fazendo para fortalecer a liderança rural como um todo. A gente não tem sexo, né? O agro é feito de seres humanos, né? Seja masculino, feminino, enfim, a gente tem que capacitar, valorizar e trazer eles para participar cada vez mais. E André, esses encontros, além de tudo, eles permitem essa conexão, como nós estamos chamando, da troca de experiências, né? Então, além de formar líderes, a gente tem algumas pessoas que já têm experiência, já estão nessas lideranças à frente de algumas entidades e que têm uma história. E esses encontros permitem essa troca de experiências. Então, é enriquecedor para os mais novos também. E sabe, você falou uma coisa muito interessante, né, Jeffrey? Eu penso que nessa questão da liderança, o exemplo, né, é muito importante. Você saber, bom, se fulano veio e fez, eu posso fazer também, né? Eu acho que isso até abre um espaço novo aí para essa juventude que às vezes pensa que não consegue alcançar, que vai ter uma série de obstáculos, para ela saber que não, que é possível e já fizeram antes dela, né? Outras gerações. E o que o espaço aprendizagem trazia era que, além de tudo isso, existe no braço educacional, que é o Senar, toda essa possibilidade de capacitação técnica e de gestão das propriedades. Então, é um complemento mesmo de todo o contexto. E, João, quem está nos ouvindo aí nesse momento e tem interesse em fazer esse curso de liderança, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar o seu sindicato rural ou o sindicato rural mais próximo, né? Deixar o seu nome lá, que eles vão passar aqui para nós aqui da sede, para que na próxima turma que a gente tenha no município ou próximo ali na região, a gente entre em contato e chama esse produtor para participar com a gente. Perfeito! Bom, mudando um pouquinho de assunto, gente, no último dia 29 de junho, o governo federal anunciou o novo Plano Agrícola e Pecuário, o famoso Plano Safra,
e vai viger agora do período de 2022 a 2023, né? Começando agora em 1º de julho. Jeffrey, o que você destacaria nesse novo Plano Safra? Bom, André, o primeiro destaque é a demora no lançamento do plano. Habitualmente, esse plano era lançado na metade de maio, então a gente já tinha um panorama de que seria a próxima safra com muita antecedência. O mercado mudou muito nos últimos 2 anos para cá. A gente está com uma inflação expressiva no Brasil, crescente, taxa Selic definida a 13,25% ao ano. Então, houve uma dificuldade muito grande do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura na estruturação desse plano. Então, isso já sinaliza que era um plano que vinha enfrentar dificuldades, né? Mas, ainda assim, o governo conseguiu estruturá-lo de forma a disponibilizar mais recursos do que nos anos anteriores. Nominalmente, é o maior volume de recursos, são 341 bilhões de reais distribuídos entre custeio e investimentos. E aí, na esteira dessa inflação, a gente teve, infelizmente, um aumento nas taxas de juros, que foi um pouco maior do que nós esperávamos. A gente fazia aí uma expectativa de que não ultrapassasse, não chegasse nos 2 dígitos, né, como a gente disse, que ficasse abaixo de 10%. Mas para algumas linhas, principalmente de investimento e para a agricultura empresarial, ele passou desses 10%. E, Jeffrey, os pedidos do setor agropecuário paranaense, que são feitos tradicionalmente, né, pela FAEP, pela FETAEP, pela Secretaria de Agricultura, né, todos os anos essa turma elabora um conjunto de sugestões e encaminha para o governo federal. Esse ano essas sugestões foram acatadas? O governo federal contemplou nossos pedidos? Em parte, sim. Ele até, nesse sentido, superou o volume de recurso total que nós havíamos indicado. O nosso total ele chegava próximo a 334 bilhões, então saíram 341, e realmente nas taxas de juros é que ficou, né, maior do que nós projetávamos. Mas entendendo a conjuntura atual, né, entendendo o mercado e entendendo também o direcionamento que o governo já vem sinalizando já há 3 anos praticamente, desde a nova gestão, né, do governo federal, que é dar um olhar mais cuidadoso para o agricultor familiar e o médio produtor, então o Pronamp e o Pronaf, e isso ele vem cumprindo. Então as taxas para a Pronaf, para o pequeno produtor, agricultura familiar, ainda estão pequenas, né, vão ficar aí na casa de 6%, 7%, 5% até no custeio do Pronaf, e só os grandes empresários, mesmo, produtores rurais maiores, é que vão ter as taxas maiores. Então, está alinhado com o que nós já imaginávamos. Não tivemos grandes surpresas, mas é claro que, reivindicando, a gente sempre pede que a taxa seja menor, né? Infelizmente, não foi possível ainda dessa vez. Uma preocupação muito grande aqui da FAEP e dos produtores paranaenses é a questão do seguro rural, né? O Paraná, geralmente, historicamente, é o estado que mais toma recursos para fazer o seguro rural. Como é que ficou os recursos para essa destinação nesse plano? O Paraná é o maior contratante de seguro dentro do programa de subvenção, né, ao prêmio. Nós abarcamos aí 35% praticamente de todo o volume nacional. E eu acho que é importante o ouvinte também ter uma informação que é relevante nesse sentido, porque a destinação do recurso que é dada para a subvenção do prêmio do seguro, né, o governo federal pagando uma parte do que o produtor paga do custo da pólice, isso, ele é anual, dentro do calendário civil. Então, ele pega de janeiro a dezembro. É diferente do Plano Safra, que pega, como você falou no início, de julho até junho do ano seguinte. E isso impacta no orçamento da União. Então, nós agora ainda estamos, né, via Ministério da Agricultura, questionando o Ministério da Economia, ainda estamos negociando um aporte complementar de recursos para a subvenção deste ano de 2022, que era estimada em 1,5 bilhão, né, saiu algo próximo a 1 bilhão e 100, então ainda existe uma necessidade de complementar. Para a próxima safra, vamos chamar assim, né, que começa em janeiro do ano que vem. 23, né, isso em janeiro de 23 para o seguro, a previsão do Plano Safra é de 2 bilhões. Então, esse aumento ele vai permitir muito mais contratações, né? A ideia não é de aumentar a subvenção para quem já contrata, mas colocar mais produtores dentro do seguro rural. Então, ampliar o leque, aumentar a área coberta pelo seguro,
né, com o mesmo volume de subvenção por produtor, por CPF. Vai ser um guarda-chuva maior aí, pelo que a gente está vendo. Exatamente. A gestão de risco é o que substitui a taxa de juros. Então, porque se eu tenho menor risco, se eu contrato seguro, no olhar do agente financeiro, a chance de ele receber o financiamento, se houver ainda uma intempérie, né, um problema climático, o banco ainda tem chance de receber. E aí ele tem condições de reduzir a taxa de juros. Então, uma coisa compensa a outra. O governo não dá equalização na taxa de juros, mas ele dá subvenção para o seguro rural. Então, se o produtor contrata seguro, ele pode conseguir, mesmo no juro livre, uma taxa um pouco menor. Olha aí, uma dica importante aí para o produtor aí que está planejando aí a safra do ano que vem, ficar atento a essas questões. Bom, gente, eu acho que era isso. Quero agradecer muito a presença do Jeffrey e do João. Voltem sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. E dizer para você, ouvinte, se você tem interesse em ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você vai no link Notícias e depois em Rádio, e você vai encontrar todos os episódios desse podcast. Você também pode ouvi-lo nas nossas redes sociais, a gente divulga esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então baixa lá gratuitamente esse aplicativo e você vai receber aí na sua mão cotações, previsão do tempo e muita informação do agronegócio paranaense. É isso, muito obrigado e até a próxima!